Meus amados, a palavra de Deus hoje nos dirige a um autor do Antigo Testamento, Moisés. Moisés, ele foi criado como filho adotivo. Naqueles dias, saiu uma lei, um decreto em todo o Egito, para que os filhos dos hebreus, ou os judeus, recém-nascidos, eles fossem mortos. Durante todo o Egito, a lei dizia que todo aquele filho nascido, filho de um hebreu, ele deveria ser morto. E a mãe do Moisés, desesperada, porque imagina você ter o seu filho e correr o risco do seu filho perder a vida, ela se escondeu, clandestinamente teve essa criança, colocou ele envolto em panos em uma barca e colocou no rio Nilo para que alguém o encontrasse. A irmã do faraó do Egito, Ramsés, encontra essa criança. E ela não podia ser mãe. Então ela pega a criança e leva para casa e cria como seu filho. Ele e o futuro faraó do Egito vão crescer juntos, ao ponto que ele vai se tornar inclusive o segundo da sucessão do trono. Podia se tornar o próprio faraó. Mas Moisés, crescendo, percebe que ele está fora do seu ambiente. Ele não concorda com o que ele vê. Ele se desilude com o Egito. E ele resolve assumir uma nova identidade. Ele foge do Egito. Vai para uma região de campos e começa ali a se tornar um pastor de ovelhas. Cria ovelhas, plantava, casou, estava com a vida estabilizada. Só que num belo dia, Deus, ao qual ele não conhecia, porque veja, ele era filho de um judeu, mas ele cresceu como se fosse um egípcio. Um belo dia, enquanto ele pastoreava as ovelhas, ele escutou uma voz que vinha de uma gruta, chamando o seu nome. Mas não o nome que ele estava usando, o seu nome do Egito, Moisés, Moshar. E quando ele escuta o nome dele, ele leva um susto, ele fala: alguém me reconheceu. Quem que é essa pessoa que sabe quem eu sou? E ele olha para um lado, ele olha para o outro, e aquela voz continua chamando ele. E ele vai atrás da voz. Até que ele chega numa caverna, numa gruta, ele entra naquela gruta, e a voz diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. E o Moisés então cai com o rosto prostrado, porque quando ele abre os olhos, ele vê um arbusto pegando fogo, uma sarça ardente. A árvore pegava fogo, mas não consumia. As folhas continuavam balançando, verde, e aquela chama que não consumia mostrou para ele que aquilo era uma divindade. Ele não sabia o nome, não sabia que divindade era, mas ele diz: isso aqui é Deus. Isso aqui que eu estou vendo é uma obra divina. E Deus então fala com Moisés e diz para ele assim: Moisés, eu preciso de você. Hoje Deus está dizendo a mesma coisa para você. Talvez você chegou aqui de outros caminhos, talvez você nem queria estar aqui. Talvez alguém te trouxe aqui, alguém te conduziu aqui, mas a voz de Deus, ela continua proclamando a você, como também um dia proclamou ao Moisés. Deus hoje fala ao nosso coração: eu preciso de você. E aí você vai perguntar o que o Moisés perguntou: mas o que você precisa de mim?
E Deus então olha para ele e diz: Moisés, eu preciso libertar o meu povo. Você vai libertar Israel da mão da opressão do Egito. Eu me lembro de criança ouvir esse texto, e eu me lembro de ter feito essa pergunta: mas se Deus é poderoso, por que ele precisa do Moisés? Por que ele não libertou o povo? Por que Deus não fez a libertação? Veja, amados, a pergunta não é porque Deus não fez. A questão é, o que o povo fez para parar na escravidão? O que o povo de Deus fez para parar no Egito? Vocês sabem o que eles fizeram. O que os filhos de Jacó fizeram? Venderam o irmão como escravo. Mentiram para um pai. Olha o peso da mentira. Fizeram uma mãe chorar. Você quer uma maldição maior do que você fazer uma mãe chorar? Uma mãe sofrer? 12 anos, essa mãe chorava todos os dias, o filho morto que estava vivo. Imagina o sofrimento do Jacó todos os dias olhando aquela túnica manchada de sangue e imaginando que um animal havia devorado o seu filho, que não tinha um cadáver para ele chorar, um túmulo para ele poder chorar. Então vocês acham pouco que a história do povo de Deus, dos filhos de Jacó, se dê em nada? É o que nós chamamos do quê? De maldição hereditária. Aquilo que eles semearam, eles colheram. Eles quiseram ver o irmão escravo, eles quiseram ver o irmão com a vida destruída, eles quiseram acabar com a vida do irmão deles. O irmão deles se tornou governador do Egito, mas eles viraram escravos. Então Deus não podia quebrar algo que não foi Ele que jogou, porque não era uma praga de Deus, não era uma prova de Deus, não, era uma maldição que eles colocaram. Aí vocês vão dizer: mas padre, esses irmãos depois não voltaram a ficar juntos? Sim, mas vocês viram em algum momento eles pedirem desculpa? Vocês viram em algum momento eles se arrepender? Você viu em algum momento eles buscarem consertar o mal que eles fizeram? Porque veja, quando Jesus perdoa Zaqueu, ele diz: os teus pecados estão perdoados. E o que o Zaqueu diz? Se eu fiz o mal para alguém, eu vou reparar o dano que eu fiz. Então não é assim: eu fui lá, matei uma pessoa, estou com meus pecados perdoados porque eu me arrependi. Perdão, Deus. Não. Você tem que ir lá. Ele não era pai, ele não tinha filhos, então agora você tem que ir lá e sustentar os filhos dessa pessoa. Mas se você está arrependido, você tem que fazer as vezes desse pai. Você foi lá, você prejudicou alguém, você roubou algo de alguém, você tem que ir lá, você tem que devolver o que você roubou. Senão fica, né? Ah, eu era traficante. Eu já ouvi esses dias numa igreja lá um tempo. Eu era traficante, fiquei milionário traficante, mas agora eu estou convertido a Jesus, prego o evangelho, mas continuo usufruindo da casa do tráfico, o carro que eu comprei no tráfico, continuo usando todos os benefícios do pecado que eu fiz, continuo utilizando todas as coisas do pecado que eu fiz. Está certo isso? Você se arrependeu? Não. Você não quer mais continuar bandido, mas você quer continuar usando tudo, e se voltasse atrás você ia fazer a mesma coisa.